Então, muito boa noite, galera. E esse aqui é o nosso terceiro encontro. Nesse terceiro encontro de análise combinatória, a gente vai terminar a teoria falando sobre combinação, tá? E eu vou trabalhar exercícios de vestibular, tanto de UERJ quanto de Enem, tudo bem? Então, eu vou fechar essa parte com vocês agora. A gente vai ter mais um encontro sobre análise combinatória, só que aí vai ser com questões da apostila. Eu vou indicar quais são as questões e a gente vai conseguir resolver elas aqui no Meet. Eu tenho que fazer isso com dois assuntos. Eu tenho que fazer isso com o assunto de PA/PG, que foi o último que a gente trabalhou, e assunto de análise combinatória, tá certo? Eu vou escolher as questões, envio para vocês no grupo e aviso qual vai ser o dia da nossa correção de exercício, tudo bem? Então, vamos continuar essa aula aqui. Esses são os temas que vão ser abordados. Combinação, que foi o que ficou faltando na nossa última aula, e exercício, tá? Parece pouca coisa, só que aqui é onde a gente entende de fato como que se trabalha questões de combinatória, porque tem dois grandes tipos de questões. O primeiro grande tipo, eu uso o princípio fundamental da contagem, e o segundo tipo de questão é o que a gente vai ver aqui agora, tá? Então, aprendendo esses dois, a gente fica apto a resolver qualquer exercício do tema, tudo bem? Então, vamos começar aqui. Primeiro, revisão da aula passada. É uma questão para a gente poder revisar o que a gente viu na aula passada, tá? Isso aqui vai servir muito mais para ilustrar a diferença da matéria da semana passada e da aula de ontem para a matéria da aula de hoje. E eu vou fazer um paralelo com a questão. Vocês vão ver daqui a pouquinho. Leitura da questãozinha aqui. 5 amigos que moram na mesma república resolvem apostar uma corrida para decidir quem lavaria a louça durante a semana. São 5 amigos, tá? O primeiro colocado não lavaria a louça durante toda a semana. O segundo colocado lavaria apenas em um almoço. O terceiro colocado em um almoço e uma janta. Os últimos revezariam o restante das refeições. Então, percebe só. Eu tenho 5 amigos correndo. A corrida só dá prêmio para os 3 primeiros. O primeiro colocado não vai lavar nenhum dia. O segundo colocado vai lavar só um almoço. O terceiro colocado só um almoço e uma janta. Cara, o quarto e o 5 vão revezar para lavar o restante. Entende? Então, eu só crio benefício para os 3 primeiros. É como se a corrida só tivesse um pódio para 3 lugares. Porque o quarto lugar e o quinto lugar, ninguém liga. A gente não ganha nada aqui. Aí vem a pergunta: de quantas formas podemos ter os 3 primeiros colocados nessa corrida? Então, vamos resolver? Eu quero os 3 primeiros colocados. Então eu quero isso aqui, ó. Desculpem. Aqui vai ficar o primeiro colocado. Aqui vai ficar o segundo colocado. E aqui vai ficar o terceiro colocado. Obrigado. Só espero que o espirro não tenha estourado o ouvido de vocês, tá? Tentei proteger aqui o microfone. Obrigado. Bom, então aqui eu tenho o meu pódio. Primeiro colocado, segundo colocado, terceiro colocado, certo? Agora vamos pensar. Isso aqui é uma corrida, certo? Tem 5 pessoas que estão disputando o primeiro lugar. Então, para o primeiro lugar, eu tenho quantas opções de pessoas? 5. Para o segundo lugar, 4. Para o terceiro lugar, 3. Então, pelo princípio fundamental da contagem, o total aqui vai ser 5 vezes 4 vezes 3. 5 vezes 4 é 20, vezes 3, 60. Tá aqui. Tranquilo, né? Isso foi a matéria de ontem. Isso foi a matéria da semana passada. Agora, observe esse exemplo aqui agora. 5 amigos
que moram na mesma república decidem dar uma faxina geral. E para essa tarefa, apenas 3 membros são suficientes. Não precisa os 5 lavar tudo, limpar tudo. 3 já basta, tá? Aí, a cada faxina, eles alternam os 3, né? É uma vantagem, né? Porque em vez de toda a faxina os 5 trabalhar, trabalha 3. Então vai ter faxina que vai ter 3 trabalhando e 2 de bobeira descansando, e depois reveza, tá? Então vai ter faxina que eu trabalharia e vai ter faxina que eu fico de fora, tá? Aí a pergunta é, de quantas formas podemos ter os 3 responsáveis para limpeza? Essa questão não é igual ao anterior, tá? Não é. Isso aqui não é um pódio, aonde eu vou escolher o primeiro faxineiro, não sei se existe esse adjetivo, o primeiro amigo da faxina, o segundo amigo da faxina e o terceiro amigo da faxina. Não é isso que eu tô escolhendo. Eu quero formar um grupo com os 3 membros para poder fazer a faxina, tá? Então, olha pra cá. Digamos que os 5 amigos vão se chamar Antônio, Bruno, Carlos, Daniel e Eduardo. Acho que é um nome bom com ele. Tá aqui. Certo? Digamos que eu olho apenas para os 3 primeiros. Antônio, Bruno e Carlos. Naquela corrida que tem um pódio, o Antônio, só entre os 3, tá? Só entre os 3. O Antônio podia vencer, o Bruno em segundo e o Carlos em terceiro. O Antônio podia vencer, o Carlos em segundo e o Bruno em terceiro. O Bruno podia vencer, o Antônio em segundo e o Carlos em terceiro. O Bruno podia vencer com o Carlos em segundo e o Antônio em terceiro. O Carlos podia vencer com o Antônio em primeiro e o Bruno em segundo, em terceiro. E não consigo escrever aqui embaixo. Não consigo escrever aqui embaixo. Que bate em cima dos botõezinhos. Eu vou colocar aqui em cima, tá? Carlos em primeiro, Bruno em segundo, Antônio em terceiro. Então, se eu olhar só para esses 3 amigos, só para esses 3 amigos, existem 6 formas de eles montarem no pódio. Essas 6 formas aqui são todas iguais, essas 6 formas aqui são todas diferentes. Cada forma aqui é um pódio diferente. 1 pódio, 2 pódios, 3 pódios, 4 pódios, 5 pódios, 6 pódios. Então, na questão anterior, que eu quero formar um pódio, tudo isso aqui é maneira diferente. Agora, pra faxina, é a mesma coisa. É o Antônio, o Bruno e o Carlos limpando a casa. É aqui que o aluno sempre se confunde e fica pensando, então na corrida a ordem importa e na faxina a ordem não importa. Se você pensar dessa maneira, é um passo para errar a questão, tá? Acontece é que na corrida eles estão disputando o primeiro lugar. Então eu penso de quantas formas eu vou ocupar o primeiro lugar, de quantas formas eu vou ocupar o segundo lugar, de quantas formas eu vou ocupar o terceiro lugar. Eles estão disputando o primeiro lugar na corrida. Por isso, quando eu troco a ordem, faz diferença, porque eles estão disputando o primeiro lugar. Agora, nesse caso, eles não estão disputando o primeiro lugar. Tem 5 vagas, 3 para limpeza e 2 para ficar de bobeira. Então, eu tô querendo saber quem é que vai ficar na limpeza. Não é o primeiro lugar, é o grupo da limpeza. Então, como é um grupo da limpeza, se cair o Carlos, o Bruno e o Antônio, não interessa a ordem, cara. É o mesmo grupo de limpeza. Então, para essa questãozinha aqui, eu vou escrever todas as minhas possibilidades. Olha. Todas as possibilidades. Opa, só um instantinho. Vou escrever errado aqui para vocês. Existe o grupo com Antônio, Bruno e Carlos, tá? Para limpeza.
Existe um grupo com Antônio, Bruno e Daniel, Antônio, Bruno e Eduardo, para limpar a casa. Existe um grupo com Antônio, Carlos e Daniel, Antônio, Carlos e Eduardo. Existe o grupo com Antônio, Daniel e Eduardo. Existe o grupo com Bruno, Carlos e Daniel, Bruno, Carlos e Eduardo, Bruno, Daniel e Eduardo. E por fim, um grupo com Carlos, Daniel e Eduardo. Todas as possibilidades estão aqui. Obviamente na prova eu não quero ninguém fazendo isso, tá? Só estou mostrando todas. Então aqui eu tenho, olha, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Existem 10 grupos diferentes para limpar a casa. Na verdade, era até fácil pensar nisso, sabe por quê? Porque nessa questãozinha aqui, eu tinha 60 formas. 60 para formar o pódio, 60. E aqui eu descobri que a cada 6 pódios é um grupo de limpeza, de faxina. Então, os grupos de faxina é 6 vezes menor do que os pódios. Então, se eu pegar os 60 e dividir para 6, vai dar 10, tá? Porque aqueles 6 grupinhos que eu peguei ali valem o mesmo grupinho de faxina. Então, repara só, eu peguei um texto bem parecido, né? 5 amigos numa república, mas em cada contexto eu coloquei uma situação diferente. Então, qual é aqui o meu objetivo? É mostrar para vocês qual é a diferença, certo? Então, vamos olhar aqui com calma. Combinação é uma maneira que eu tenho de formar grupos. Então, toda vez que uma questão pedir para formar grupo, eu não uso o princípio fundamental da contagem, eu uso combinação. Aqui, olha, eu tenho a fórmula da combinação, que eu vou explicar, aonde aqui, olha, o N, eu vou ter total de elementos. E aqui no K, eu vou ter tamanho do grupo. Então aqui eu tenho um exemplo, tá? E eu vou mostrar como é que a fórmula funciona. O que significa uma combinação de 8, 5 a 5? É assim que faz a leitura, tá? Combinação de 8, 5 a 5. O que isso significa? Significa que eu tenho 8 elementos, mas eu quero formar um grupo usando 5. Poderia ser 8 amigos e 5 deles vão fazer a faxina. Aí como é que funciona? Funciona assim, olha. O número maior, que é o 8, fica em cima. 8 fatorial. Aí na parte de baixo vai ficar o 5 fatorial e a subtração de 8 menos 5. Basicamente, em cima fica o 8. E embaixo vai ficar o outro número, que é o 5. E ao lado dele vai ser o que falta para um chegar até o outro. Ou seja, para o 5 chegar até o 8. Então, isso eu uso para formar grupos. Vamos mostrar agora como é que funciona na questãozinha da faxina. Então, olha para cá. Na faxina, eu tenho um total de 5 amigos. Então, esses 5 amigos é o meu total de elementos. Só que eu quero formar um grupo com 3 amigos. Então eu tenho 5 amigos no total e eu quero formar um grupo com 3 para poder fazer a faxina. Então a conta vai ser uma combinação de 5, 3 a 3. Então isso aqui vai ser o número maior fica em cima, o número menor fica embaixo. E agora eu pergunto, para o 3 chegar até o 5, tá faltando 2. O 2 fica aqui do lado. Então aqui, olha, é 5 vezes 4 vezes 3 fatorial. Aqui eu tenho 3 fatorial, 2 vezes 1, certo? Então, olha, eu vou poder fazer um corte aqui. Cinco vezes 4 é 20. 2 vezes 1 é 2. Isso aqui é 10. Lembra que na conta a resposta tinha dado 10?
Então, ó, olha aqui, vou até voltar. A resposta tira do 10, ó. Todas as possibilidades. Aí eu contei 10. Eu não preciso fazer na mão. Até porque se o grupo de alunos de amigos for maior, é muito inviável fazer na mão. Então, olha, essa expressão me ajuda nesse tipo de problema, tá? Só que mais importante do que saber usar a expressão é saber aonde que eu uso e aonde que eu não uso, tá? E para isso eu montei esse esqueminha para vocês. Olha para cá. Aonde nós usamos o PFC e aonde nós usamos combinação. Basicamente, tem dois grandes grupos de questão. Tem os grupos de questão que possuem hierarquia e os que não possuem hierarquia, que eu vou explicar, tá? Mas os grupos de questões que possuem hierarquia, eu vou usar o princípio fundamental da contagem. E os que não possuem hierarquia, eu uso combinação. Certo? Então, pensa comigo. O que é hierarquia? Hierarquia é quando você está assim, no trabalho, ou em um quartel general, ou no exército, coisa do tipo, aonde, numa empresa, né? Numa empresa, aonde existe cargos com níveis diferentes, cargos hierárquicos. Existe uma pessoa que está hierarquicamente acima de outra na empresa ou no local, tá? É aquela pessoa que tem um papel, uma posição de destaque com mais, vamos botar assim, não é importância a palavra, com mais responsabilidade. Então, numa empresa, obviamente, o presidente da empresa tem um cargo hierárquico acima do gerente. O gerente responde ao presidente, né? E o presidente, por mais que seja o presidente, ele está abaixo do dono da empresa. Porque nem sempre o dono é o presidente. Então, existe uma hierarquia. Existe o cargo mais baixo que vai subindo até chegar no cargo mais alto. Igual no exército, por exemplo, no marinha, aeronáutica, coisa do tipo. Tem soldado, tem sargento, tem oficial e assim vai, até chegar ao topo da hierarquia. Então, quando uma questão existe hierarquia dentro dela, ou seja, as coisas que estamos disputando têm atribuições diferentes, eu uso PFC. Quando não tem hierarquia, eu uso combinação. Vamos ilustrar aqui agora. Eu comecei a nossa aula com um exercício de 5 amigos disputando uma corrida. Pensa, os locais do pódio não tem uma hierarquia? O primeiro colocado não é uma posição melhor do que o segundo colocado? Então, o pódio tem uma hierarquia. Existe uma posição melhor do que outra. Existe uma posição diferente da outra. Então, uma corrida tem hierarquia. Tem o primeiro lugar, tem o segundo lugar, tem o terceiro lugar. Se tem hierarquia, eu uso o princípio fundamental da contagem. E foi o que eu fiz. Para o primeiro lugar do pódio, 5 amigos. Para o segundo lugar, 4 amigos. Para o terceiro lugar, 3 amigos. E multipliquei. Agora eu vou dar um exemplo de uma que não tem hierarquia, a da faxina. São 5 amigos, 3 vão limpar. Os 3 que vão limpar não tem o líder da faxina, não tem o capitão da faxina. Os 3 fazem parte de um grupo. E nesse grupo, todos os 3 têm a mesma importância e a mesma atribuição. Então, eles não estão num cargo com hierarquia diferente. Os 3 estão no mesmo patamar. Os 3 estão no mesmo nível, tá? Então, quando eu estou disputando alguma coisa aonde todo mundo está no mesmo grupo, não tem hierarquia, eu uso combinação. Quando existe hierarquia, eu uso princípio fundamental da contagem, tá? Para ficar mais claro, tem que ser exemplo novo, né? Então, olha para cá. Como assim hierarquia? Observe o exemplo. Aqui eu coloquei um texto com 2 letras, letra A e letra B, tá? Vamos acompanhar aqui junto. Essa questão do Enem, não, até agora nenhuma é do Enem não, tá? Nenhuma. Nem a que eu tô usando aqui agora, que começa com o professor Wilson, também não é do Enem. Mas no final do slide vai ter Enem e UERJ aqui para vocês. Vai estar indicado que é do Enem e da UERJ. Então, vamos aqui, olha, fazer a leitura. O professor Wilson chegou em sala de aula após a pandemia, bastante feliz em reencontrar todos os alunos
e resolveu presentear entre os 20 presentes, né? Só tinha 20 por conta do distanciamento lá. 3 ingressos para o Parque de Diversões do Lote 15, que é o parque de diversões mais emocionante do Rio de Janeiro, porque é um parque de diversões que você tem risco real de vida ali dentro. Então, é o melhor parque aqui do Rio de Janeiro, é o Parque do Lote 15, o Barilândia Park, e eu tô com 3 ingressos para poder sortear aos meus 20 alunos, tá? Então, eu tenho 20 alunos e 3 deles vão ser sortudos o bastante para receber o ingresso. Né? Olha só que alegria, que emoção. Aí eu tenho uma letra A e eu tenho uma letra B, tá? De quantas formas ele pode distribuir os ingressos, sabendo que os 3 ingressos são de passaporte simples, tá? Os meus 3 ingressos são iguais, é passaporte simples. Aí digamos que um de vocês aqui, quer ver? Vou pegar um aqui, olha, do chat de exemplo. O Gabriel aqui, ele tá muito animado e ele quer ir pro parque, muito animado. Aí eu vou sortear. Eu pego o primeiro ingresso, sorteio, e o Gabriel não foi sorteado. Eu pego o segundo ingresso, sorteio, o Gabriel não foi sorteado. Eu pego o terceiro, sorteio, e ele foi sorteado. Não faz diferença se ele fosse o primeiro sorteado ou o terceiro sorteado. Por quê? Os 3 ingressos são iguais, tá? Ah, isso deu bem, cara, tá no parquinho. Os 3 ingressos são iguais. Então, os 3 fazem parte do mesmo grupo de alunos, o mesmo grupo de alunos que vai para o parque. Então, os 3 alunos estão no mesmo nível, no mesmo patamar, porque o ingresso é igual. Não existe hierarquia, tá? Não tem, eu recebi o ingresso primeiro que você. Problema, vai todo mundo pro mesmo parque, vai todo mundo correr o mesmo risco junto, tá? Então, eu vou aqui resolver a letra A. A letra A é uma questão que não tem hierarquia, tá? Por que não tem hierarquia? Porque os 3 ingressos são iguais. Se não tem hierarquia, eu tenho que usar combinação. Então, olha, é combinação. A minha sala tem 20 alunos, só que eu só vou escolher 3 sortudos ou azarados para ir no parquinho comigo. Então, como é que funciona? O número maior fica em cima, que é o 20 fatorial. O número menor fica embaixo, que é o 3 fatorial. E agora, para o 3 chegar até o 20, tá faltando 17. Certo? Então vamos fazer agora 20 vezes 19 vezes 18 vezes 17 fatorial. E agora aqui embaixo 3 vezes 2 vezes 1 vezes 17 fatorial. Agora eu posso cortar. Certo? Então eu tenho 20 vezes 19 vezes 18 dividido por 3 vezes 2 vezes 1. Repara aqui uma coisinha para agilizar minha conta. Quanto que vale 3 vezes 2 vezes 1? Vale 6. Então, eu vou fazer uma continha aqui, olha. Eu vou dividir o 18 para 6. Aí, me sobra 3, né? 18 dividido para 6 dá 3. Só para minha conta ficar um pouco mais simples, tá? Então, aqui eu tenho 20 vezes 19 vezes 3, tá? Eu faço aqui a minha continha, minha multiplicação. Isso aqui vai dar... Cara, vai dar muita coisa. Vai dar muita coisa. Vai dar 57 vezes 20... 1140. Cara, isso é muita coisa. Então eu tenho 1140 formas de realizar o sorteio. Isso é bastante coisa, né? Agora, vamos para a letra B. Na letra B, eu não tenho 3 ingressos iguais, tá? Eu tenho um passaporte simples, que é uma pulseirinha que dá direito a pessoa brincar em qualquer brinquedo. Um passaporte Gold, que além de a pulseirinha com brinquedo, a pessoa ela ganha um colete à prova de bala, para poder pegar a roda gigante lá e ficar um pouco mais segura. E tem o passaporte Extra Plus,
que além da pulseirinha e do colete, quando a pessoa sai do parque, ela ganha uma vacina antitetânica para não pegar nada lá dos brinquedos enferrujados. Então, o passaporte Extra Plus é o passaporte que o aluno vai ter mais chance de sair vivo do parque. Então, ele é o melhor passaporte, certo? Então, o passaporte simples é o piorzinho, o Gold é um pouco melhor e o Extra Plus é o melhor de todos. Agora tem hierarquia. Por que tem hierarquia? Porque o Gabriel, ele não quer o simples mais. Ele quer o Extra Plus, ele quer a injeção antitetânica. Então, olha, a letra B tem hierarquia. Então, se tem hierarquia, é só usar o princípio fundamental da contagem. Olha como a questão fica mais fácil. Eu vou sortear o primeiro ingresso, o segundo ingresso e o terceiro ingresso, certo? Então vamos lá. Para sortear o primeiro ingresso, qualquer um dos 20 alunos podem disputar. Beleza, alguém ganhou. Agora, para disputar o segundo ingresso, só sobraram 19. Beleza, alguém ganhou. Agora, para o último ingresso, só sobraram 18. E agora, multiplica tudo que tá aqui, tá? Vai dar um número absurdo. Eu tô com preguiça. Confesso a vocês. Então, vamos fazer aqui 20 vezes 19 vezes 18, 6.840 só. Tá aqui. Tá vendo? Então, ó, aqui é um exemplo aonde é fácil ver quando que existe hierarquia e quando não existe hierarquia. Tudo bem? Agora que a gente já conseguiu fazer isso daqui, eu vou poder avançar. E agora que eu for avançar, vai ter questões que vai ter hierarquia e vai ter questões que não vai ter hierarquia. Eu acho que eu tenho 3 exemplos que eu vou corrigir, tá? Aí depois eu coloco os de vestibular para vocês, certo? Vamos lá. Exemplo 1. Uma empresa com 12 acionistas precisa formar uma comissão de avaliação composta por 5. De quantas formas isso pode ser feito? Galera, uma comissão, isso aqui, olha, é um grupo, tá? Eu tenho 12 acionistas. Eu quero uma comissão para fazer uma avaliação. Não precisa ser os 12. Pode ser um grupo menor. Aí eu vou escolher 5. Então, nesse caso, é um grupo com 5 pessoas. Não tem o líder do grupo, não tem o primeiro colocado, o segundo. Não, é um grupo. Uma comissão é um grupo, tá? Se é um grupo, não tem hierarquia. Tá aqui, olha. Não tem hierarquia. Não tem o acionista majoritário, não tem isso. É um grupo com 5 acionistas, tá? Então, é uma combinação. Qual é o total de elementos? 12. E o meu grupo vai ser com quantos? 5. Pronto. Então, pega o maior, coloca em cima. Pega o menor, coloca embaixo. E agora, quanto que falta para o 5 chegar até 12? 7. Então, isso aqui vai ser 12 vezes 11 vezes 10 vezes 9 vezes 8. Vai dar muito aqui, hein? Vezes 7, fatorial. Agora aqui embaixo. Eu vou ter que dar uma simplificada bonita aqui. 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1 vezes 7 fatorial. Agora eu posso cortar o 7 fatorial com o 7 fatorial. E vamos dar aqui uma simplificadinha aqui. Eu quero que a minha conta fique simplificada. E dá para simplificar bem. Ó, quanto que vale aqui, olha? 4 vezes 3. 4 vezes 3 é 12, né? Então eu posso cortar esse 12 com esse 12. Agora olha pra cá. Quanto que vale 5 vezes 2 vezes 1? 10. Então eu posso cortar esses aqui com 10. Ó, já ficou muito mais simples. Então a minha conta agora não é para multiplicar todo mundo. É só para multiplicar quem sobrou. 11 vezes 9 vezes 8, tá? 9 vezes 8 é 72. 72 vezes 11 vai dar 791. Se eu não tô...
791, tá aqui. Se eu não tô fazendo conta errada, tá? Então, ó, tá aqui, bonitinho, primeiro exemplo resolvido, tá? Deixa eu ver aqui o chat aqui que eu escutei um barulhinho. É 2? Cara, você me deu um susto. Tu não faz ideia do susto que eu tomei aqui agora. Não, tá gravando sim. Tá gravando. É porque eu não gravo usando o Meet, né? Então não fica aparecendo gravação aqui. Eu gravo usando o programinha. Meu coração parou agora. Eu falei, meu Deus, eu esqueci de gravar. Tá gravando, tá? Tá gravando, relaxa. Quando acabar a aula, eu edito e vai pro YouTube. É 792, eu fiz... Caraca, é mesmo, é 792. É, tá, fiz besteira aqui. É 720 com 72. 792. Vamos lá? Exemplo 2. Em uma prova com 10 questões, um aluno deve escolher apenas 6 para responder. De quantas formas ele pode escolher essas 6 questões? Eu já fiz isso numa prova. Eu coloquei na minha prova mais questões do que o que deveria, tá? Se eu não me engano, a escola me pediu 5, eu coloquei 8. E eu falei pro aluno, escolhe as suas 5. Porque se por um acaso tinha uma questão lá de uma aula que ele teve muita dificuldade, ou uma matéria que ele não viu, ou um assunto que teve problema, ele pode escolher compensar com outra questão, tá? Então, das 8, eu falei, escolhe 5. E faz. Aí eu falei, deixei bem claro, eu só vou corrigir 5. Se alguém brincar e fazer todas, eu vou de propósito excluir as que tu acertou. Aí o aluno fazia lá as 5 lá, certo? Então aqui é um exemplo do mesmo tipo. Uma prova tem 10 questões e o aluno ele deve escolher 6 para responder. De quantas formas ele pode fazer essa escolha? Aqui também as questões não têm hierarquia. O texto não fala que uma questão vale mais do que a outra. O texto não fala que uma é de química, uma é de biologia. Não fala. É 10 questões iguais. São 10 questões iguais e ele vai escolher 6. Então, ele vai escolher um grupo de 6 questões dentro das 10 que o professor ofereceu, tá? Então, eu estou formando um grupo aqui. Aqui, de novo, não tem hierarquia. Então, a minha conta é simplesmente, ó, uma combinação de 10 questões, mas eu vou escolher apenas 6. Tá? Então isso aqui, olha, é 10 fatorial, aí aqui embaixo 6 fatorial. O que falta para você chegar até o 10? 4 fatorial. Pronto, agora é só desenvolver. 10 vezes 9 vezes 8 vezes 7 vezes 6 fatorial. Aqui embaixo, 6 fatorial. 4, 3, 2, 1. Então de cara, eu já vou fazer um cortezinho aqui no 6. E eu vou fazer o mesmo esquema. Eu vou dar uma simplificada. Olha pra cá. Quanto que vale 4 vezes 2 vezes 1? 4 vezes 2 vezes 1 é 8. Então eu vou cortar esses caras com o 8. Agora vamos pro 9 e o 3. Quanto que dá 9 dividido para 3? 3. Agora sim, eu posso continuar minha conta aqui, ó. Aqui embaixo não sobrou ninguém. Na parte de cima sobrou o 10, o 3 e o 7, tá? 7 vezes 3 é 21, vezes 10, 210. E acabei também com o exemplo 2, tá? E vamos aqui pro exemplo 3. Ah, essa daqui, quando eu usei esse exemplo em outra aula, a galera falou que era o time do Dunga, que não tinha meio de campo. Ó, um técnico de futebol precisa terminar a montagem do time. Restam 4 vagas na defesa e 3 vagas no ataque. Ele possui à disposição 10 jogadores.
Só que os 10 jogadores são 5 defensores e 5 atacantes. De quantas formas o técnico pode completar a montagem do time? Atenção, aqui existe hierarquia e não existe hierarquia na mesma questão, tá? E esse exemplo é o tipo de questão mais comum na prova. Então, o aluno que na escola fica pensando, a ordem importa ou a ordem não importa? Aí para usar, no exemplo 3, certeza que vai ter muito problema e possivelmente errar a questão. Porque aqui a ordem importa e não importa ao mesmo tempo, dependendo em qual parte do problema eu estou trabalhando, tá? Então essa questão é uma questão onde eu vou unir tudo que eu aprendi até agora num enunciado só. E olha que esse é bem tranquilo, tá? Então, todo mundo, acompanha comigo com muita calma. Análise combinatória é uma matéria onde eu quero fazer contagem, eu quero contar coisas. A gente já está falando isso desde a primeira aula, certo? E quando eu fui ensinar o princípio fundamental da contagem, eu deixei bem claro que ele funciona assim. Eu quero tomar decisões. Pensa que você é o técnico de futebol, você precisa tomar decisões. Você precisa tomar 2 decisões. Escolher a defesa e escolher o ataque, tá? Então, você precisa escolher a defesa e escolher o ataque. Por que que aqui é uma questão que tipo assim, essa questãozinha aqui, a ordem importa ou a ordem não importa? Olha pra cá. Aqui é o tipo de questão que tem hierarquia, tá? Aqui tem hierarquia. Qual é a hierarquia? Defesa e ataque são coisas diferentes. Eu não tô falando que um tá acima do outro, tá? Que o ataque tá acima da defesa, não é o caso aqui. Eu só tô falando que um cara que concorre à defesa não é o mesmo cara que concorre ao ataque. Então aqui existe uma hierarquia, certo? Então aqui eu vou encontrar o número de maneira de escolher a defesa, encontrar o número de maneira de escolher o ataque e multiplicar um pelo outro. Como se fosse princípio fundamental da contagem. Olha, vai ter aqui e aqui vai ser a solução. Então isso aqui é o PFC. Porém, escolher a defesa é uma conta à parte. E escolher o ataque é uma conta à parte, tá? Então aqui é uma questão que tem 2 coisas. Então olha pra cá, defesa. Vamos ver como é que é a defesa aqui? Ele tem 4 vagas para defesa, olha aqui. 4 vagas para defesa. E para a escolha dele, ele tem 5 defensores. Então, eu quero 2-5 e escolher os 4 que vão pro meu time. Para fazer esse cálculo, não tem hierarquia. Porque os 4 escolhidos vão fazer parte do mesmo time e na mesma posição. Tudo defesa. Então aqui, olha, eu vou formar um grupo. É uma combinação onde eu tenho 5 possibilidades e eu quero escolher 4 deles. Então isso aqui vai ser 5 fatorial, aí aqui embaixo 4 fatorial e 1 fatorial. Então isso aqui vai ser 5 vezes 4 fatorial, aí aqui embaixo 4 fatorial vezes 1. Depois que eu faço o corte, acabou. É 5 dividido para 1. Isso aqui vai dar 5. Ou seja, esse técnico, ele tem 5 maneiras de escolher a defesa. E agora eu vou escolher o ataque. O ataque, eu tenho 3 vagas no ataque e para escolher eu tenho 5 atacantes, tá? Então é uma combinação de 5, aonde eu só vou escolher 3. Então isso aqui vai ser 5 fatorial, 3 fatorial, 2 fatorial.
Então aqui vai ser 5 vezes 4 vezes 3 fatorial. É aqui embaixo 3 fatorial vezes 2 vezes 1. Aí eu posso fazer o cortezinho ali. E vamos agora resolver aqui. Em cima eu tenho 5 vezes 4, que é 20. E embaixo eu tenho 2 vezes 1, que é 2. Então é 20 dividido para 2, que dá 10. Então, o técnico tem 10 maneiras de escolher o ataque. Aqui é 10. Então, de quantas maneiras ele pode montar o time? 5 vezes 10, 50. Então, aqui é uma questão onde as duas coisas que eu ensinei aparecem. Aparece a hierarquia, defesa e ataque, mas aparece também formar o grupo. Ou seja, escolher só a defesa é grupo, escolher só o ataque é grupo, mas montar o time, defesa e ataque, aí as duas coisas, tá? Isso é o tipo de questão que aparece com mais frequência, uma questão onde envolve as duas coisas, tá? Tem exercício aqui que envolve isso aqui no Enem, tá certo? Então, a partir de agora, é com vocês. Os exercícios eu vou deixar tempo para vocês e eu quero que vocês tentem fazer, tá? Deixa eu ver se aqui no chat tem alguma mensagem que eu não vi. Nenhuma. Agora, vamos lá. Questãozinha, marco o tempo, fecho a tela, volto e corrijo, tudo bem? Então, a minha primeira questão vai ser essa daqui da UERJ, certo? Tempinho para vocês tentem fazer. Em 5 minutos eu volto e corrijo a questão, tudo bem? Vamos lá, galera. Tempo encerrado. Já dei uns 5 minutinhos para vocês. Essa questão é da UERJ, não é difícil, bem tranquila, tá? E vamos corrigir aqui junto aqui, tá? Numa cidade, os números telefônicos não podem começar por 0 e tem 8 algarismos, dos quais os 4 primeiros constituem prefixo. Considere que os 4 últimos de todas as farmácias são 0000, tá? E o prefixo da farmácia Viva Vida é formada por 2, 4, 5 e 6, não repetidos e não necessariamente nessa ordem. O número máximo de tentativas que uma pessoa vai fazer até encontrar vai ser o quê? Então é pra cá. O número, ele vai ter o quê? 8 dígitos, 8 algarismos. Mas a questão fala que os 4 últimos é 000. Então é assim, olha. Espaço em branco, espaço em branco, espaço em branco, espaço em branco. Aí aqui é 000. Ou seja, aqui não tem o que fazer. Agora eu tenho que pensar nas minhas possibilidades, nas minhas opções. E as opções são 2, 4, 5 e 6. Tá vendo? É isso daqui. 2, 4, 5 e 6. A questão fala que eles não são repetidos. Então, o número não vai ser 22, 44, 000. Ele vai ter todo mundo que está aqui, tá? Então, quantas opções eu tenho para o primeiro caso aqui? 4. Qualquer um desses. Não é que eu coloquei o número 4 aqui. São 4 opções. Agora para o segundo. Digamos que eu escolhi, sei lá, o número 6. Agora para o segundo. Me sobram quantas? 3. Me sobram 3 opções. Digamos que eu escolhi esse aqui. Agora para o próximo. Me sobram 2 opções. Que é o 4 ou 5. Digamos que eu escolhi o 4. E agora para o último aqui, me sobra uma opção, que é o carinha que sobra, tá? Então, é só fazer isso daqui. Se parar para pensar, são 4 números e eu tô só trocando de lugar. Isso aqui era uma permutação de 4 elementos. E permutação de 4 elementos, a gente sabe que é 4 fatorial. E a gente sabe que é 24. A gente podia fazer isso, ó, em segundos. Mas vamos terminar aqui a nossa continha. 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. 4 vezes 3 é 12. Vezes 2, 24. Vezes 1, 24. Então, 24 tentativas.
Gabarito, letra B. Tá vendo? Questão da UERJ de contagem, bem tranquila, e a gente conseguia fazer, tudo bem? Próxima aqui, essa daqui é do Enem. Façam a leitura com muito cuidado, muita cautela, olha com calma, tudo bem? Então, tentem fazer essa do Enem, 5 minutinhos, aí eu volto e corrijo com vocês. Vamos lá, galera, tempo encerrado. Vamos corrigir aqui a nossa segunda, aí tem mais uma e fecha nossa aula, tá? Espero que tenham conseguido fazer essa, porque essa daqui, ela até lembra a anterior, mas ela tem um pequeno detalhe que tem que ter atenção, tá? Então vamos lá. Eu tenho uma garrafinha dessa, tá em algum lugar aqui. No Nordeste brasileiro é comum encontrarmos peça de artesanato construída por garrafa, preenchida com areia de cor diferente, tá? Formando desenho. Um artesão deseja fazer peças com areia na cor cinza, azul, verde e amarelo, tá? Mantendo o mesmo desenho, mas variando as cores da paisagem, no caso casa, palmeira e fundo, tá? Então a casa tem uma cor, a palmeira tem outra e o fundo tem outra, tá? Conforme a imagem, e a imagem tá aqui, certo? O fundo pode ser representado nas cores azul ou cinza. A casa nas cores azul, verde ou amarela. E palmeira na cor cinza ou verde. Se o fundo não pode ter a mesma cor nem da casa e nem da palmeira, por contraste, né? Porque se o fundo for... o fundo é o quê? Azul e cinza. A palmeira é cinza e verde. Se o fundo for cinza e a palmeira for cinza, eu não vou ver. Entende? O número de variações que eu posso fazer é... Coisa importante, a questão não fala que todos precisam ter cores diferentes. A casa e a palmeira pode ter a mesma cor, tá? Porque a palmeira é cinza e verde, a casa azul, verde e amarelo. A palmeira e a casa pode ser verde. A palmeira e a casa pode ser verde. A casa e a palmeira só não pode ter a mesma cor do fundo, senão tu não enxerga. Mas a casa e a palmeira pode ter a mesma cor, tá? Então, como que eu vou pensar aqui? Eu vou pensar em duas possibilidades, tá? Eu vou pensar na possibilidade do fundo azul e do fundo cinza. Eu vou separar em dois casos, fundo azul e fundo cinza, tá? Então, olha pra cá. Aqui é a casa e aqui é a palmeira, tá? Aqui é a casa e aqui é a palmeira. Então, vamos agora fazer a nossa brincadeirinha aqui, certo? Por que eu tô separando uma conta pro fundo azul e uma conta pro fundo cinza? Por que eu não coloco 3 barrinhas? Por quê? O fundo pode ser azul ou cinza. 2 opções. 2. Agora vamos à casa. Azul, verde ou amarelo? 3. A palmeira, cinza ou verde? 2. Ah, deu 12, professor. Deu 12. Mas tem um problema, né? Tem um problema. Porque se por um acaso, na primeira opção, eu coloquei o fundo azul, a casa não pode ser azul. Então, o 3 está errado. Agora, se por um acaso eu coloquei o fundo cinza, a palmeira não pode ser cinza. Aí o 2 está errado. Então, como eu não sei qual foi o fundo que eu escolhi, eu não posso sair preenchendo. Porque se eu escolho o fundo azul, eu atrapalho as cores da casa. Se eu escolho o fundo cinza, eu atrapalho as cores da palmeira. Então, eu separo a conta em 2. Uma conta para o fundo azul, e eu faço a conta, e uma conta para o fundo cinza, e eu faço outra. Eu não vou conseguir fazer de uma vez só essa conta aqui, tá? Eu não consigo fazer de uma vez só, porque dependendo do fundo, eu altero as minhas escolhas para casa e para palmeira, tá? Então, olha para cá, vocês vão ver agora na prática isso que eu tô falando.
fundo azul. A casa, ela pode ser azul, verde ou amarela, mas como o fundo já é azul, a casa não pode ser azul, é verde ou amarela, é só 2. Agora a palmeira. A palmeira pode ser cinza ou verde. Pode ser cinza ou verde. O fundo é azul. Então, olha, o fundo azul já me dá 4 possibilidades. Agora vamos pro fundo cinza. Quando o fundo for cinza, a casa, que pode ter na cor azul, verde, amarelo, o fundo não atrapalha a casa. Então as 3 cores servem. Porém, quando o fundo é cinza, a palmeira, por obrigação, tem que ser verde. Porque a palmeira não pode ser cinza igual o fundo. Então, a palmeira só vai ter uma opção. Então aqui, olha, eu tenho 3 opções. Então, com o fundo azul, eu tenho 4 garrafas diferentes. E com o fundo cinza, eu tenho mais 3 garrafas diferentes, tá? Se eu somar 4 com 3, vai dar 7. Por isso que eu não posso fazer 2 vezes 3 vezes 2 e dar 12. Porque se eu faço isso, eu vou acabar contando casa azul com fundo azul e palmeira cinza com fundo cinza. E eu não quero isso acontecendo, tá? Então, separei em 2 casos. Um caso para o fundo azul e um caso para o fundo cinza. Pegar uma questão e separar em 2 casos é muito comum. É muito comum. A gente faz isso muitas vezes quando trabalha análise combinatória, tá? E vamos agora para nossa última questão, finalizar nossa aula aqui, tudo bem? Então, ó, última questãozinha do Enem, tá? Essa questãozinha aqui já é uma questãozinha mais conhecida, ela aparece bastante em listas, provas, apostilas, simulados, tá? Então, talvez vocês conheçam a questão, só que ela não é uma questão difícil, né? Eu vou marcar para vocês 4 minutinhos, eu venho corrigindo e, terminando a questão, a gente fecha nossa aula, tá? Então, última questão com vocês, podem tentar fazer. Vamos lá, galera, vamos ver aqui. Essa questão lembra muito o meu exemplo 3, onde eu tinha um técnico escolhendo o time, né? Ela parece muito aquela questão, tá? Então, vamos resolver aqui e vamos completar essa nossa aula, tudo bem? Aqui é uma questão onde envolve os 2 conceitos. Um conceito onde existe hierarquia, né? Ou seja, Museu Nacional e Museu Internacional. De novo, não estou falando que o Internacional é melhor do que o nosso, né? Pô, eu não trocaria o parquinho do lote 15 por Disneylândia, tá maluco? Eu não tô falando que o Internacional é melhor do que o nosso, eu tô falando que são diferentes, então eles não são o mesmo grupo, então existe uma hierarquia, tá? Internacional e nacional. Porém, dentro do nacional, que ele vai escolher 3, não tem ordem, é um grupo com 3, pô. É um grupo com 3. E do lado de cá, internacional, é um grupo com 2. Tá? Então esse professor tem que escolher o nacional e tem que escolher o internacional e depois multiplicar os 2, tá? Então vamos fazer aqui a continha nacional. Vamos fazer. Nacional, ele fez uma lista com 4 e ele vai escolher 3, olha, sendo 3 dele, eu cortei, 3 deles no Brasil, certo? Então vamos fazer isso aqui. Eu tenho 4 opções, mas eu só vou escolher 3. Então isso aqui é 4 fatorial sobre 3 fatorial. 1 fatorial. Isso aqui vai ser 4 vezes 3 fatorial. Aí aqui embaixo, 3 fatorial vezes 1. Eu posso simplesmente, ó, cortar isso daqui. 4 dividido para 1 dá 4. Acabou, tá? Então, esse professor, ele tem 4 maneiras de escolher o museu. É até fácil ver. Quer ver? São 4 museus no Brasil. E ele vai escolher 3. Então, existe a escolha que ele vai descartar o MASP. Existe a escolha que ele vai descartar o MAN. Existe a escolha que ele vai descartar o Ipiranga. E existe a escolha que ele vai descartar o Imperial. Então, ele tem 4 maneiras de escolher o nacional, né? Depende de quem ele descarta, porque ele vai em 3 e vai descartar 1. Agora vamos para o internacional.
Vamos pro internacional agora. No internacional, são 4 também, só que o cara só vai escolher 2, né? Pô, a diferença, ir para São Paulo e para Londres, né? Então, ele só vai escolher 2. Então aqui, olha, é 4 opções, mas eu só vou escolher 2. Então aqui vai ser 4 fatorial, 2 fatorial, e agora o que falta para o 2 chegar até 4? 2 fatorial. Então isso aqui, olha, é 4 vezes 3 vezes 2 fatorial, aqui embaixo é 2 fatorial, e aqui é 2 vezes 1. Eu de cara já posso fazer um cortezinho aqui. Em cima, 4 vezes 3 é 12. E embaixo, 2 vezes 1 é 2. Então é 12 dividido para 2. Isso aqui vai dar 6, tá? Então existem 6 duplas. Quais são as 6 duplas? Louvre com Prado, Louvre com Londres, Louvre com Metropolitan. Prado com Londres, Prado com Metropolitan e Londres com Metropolitan, 6, tá? Então, eu tenho 4 formas de escolher nacional, 6 formas de escolher internacional, tá? Agora, o professor, ele vai visitar os 5 museus, certo? Os 5. Então, como é que ele vai escolher os 5? Escolhendo o nacional multiplicado pelo internacional. Então aqui, olha, é 4 vezes 6, que vai dar 24. Atenção a uma coisa, uma dúvida que alguém pode ter. Por que que aqui eu somei 4 com 3 e aqui eu multipliquei 4 com 6? Para não ter dúvida. Os 4 que eu encontrei no fundo azul já é o meu vidrinho completo, cara. Porque esses 4 já tem fundo, casa e palmeira. É 4 maneiras completas. E do outro lado, eu tenho 3 completas também. Com fundo, casa e palmeira. Fundo cinza, casa e palmeira. Então, os 4 são maneiras completas e o 3, maneiras completas. Então, eu somo e dá 7. Agora aqui, não é para somar, sabe por quê? Porque aqueles 4 não é a maneira completa dele escolher os museus. É só a maneira dele escolher o nacional. Ele não está escolhendo os 5 museus. Ele está escolhendo só o nacional. E embaixo, ele está escolhendo só o internacional. Aí eu quero escolher os 2, nacional com internacional. Então, tu multiplica um pelo outro, tá? Então, aqui nessa questão, esses 4 já é a forma completa. É um vidro completo com fundo azul. E do lado é um vidro completo com fundo cinza. Não faz sentido multiplicar aqui. Agora, nesse caso, não. Aquele 4 é a escolha dos nacionais. O 6 é a escolha dos internacionais. E a questão está querendo saber de quantas formas o professor pode escolher todos os museus, nacional e internacional. Então, eu multiplico. Eu tenho 4 maneiras de escolher nacional. Eu tenho 6 maneiras de escolher internacional. Então, o total de maneira de escolher os museus é 4 vezes 6, tá? Ela é muito parecida com aquela do técnico. Ou seja, em vez de escolher defesa, é nacional. Em vez de escolher ataque, é internacional. Aí eu multiplico no final. Tá vendo? E tá resolvido. Resolvi 3 questões. Resolvi 2 do Enem e uma da UERJ, tá? Agora eu vou voltar com o exercício, mas é para resolver da apostila. Então eu vou indicar para vocês com alguma antecedência e vocês vão ter mais tempo do que 5 minutos para resolver. Vocês vão ter o tempo que eu der para vocês até o dia da aula, tá certo? Eu vou comunicar com calma no grupo de vocês, porque eu também tenho que fazer o mesmo para PA e PG, tá? E essa aula encerra aqui, tudo bem? Galera, foi um prazer estar aqui com vocês hoje e na semana que vem, na quarta-feira, possivelmente já será uma questão de exercício, tá? Até quarta-feira, grande abraço e a nossa aula fica por aqui.